Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A contagem dos levitas diferiu da contagem dos demais israelitas. Vamos procurar entender isto. Este livro chamado Números na nossa Bíblia leva esse título por causa dos recenseamentos, no início e no fim do livro, e no início e no fim da caminhada de Israel pelo deserto. Números, no hebraico ele leva outro nome, mas aqui é enfatizada essa questão da contagem. O Senhor mandou fazer o recenseamento do povo. E ele deu uma orientação muito interessante. Moisés, você separe pessoas assim, assado, para contar todo o povo, todas as tribos vão ser auxiliados por um especialista, um príncipe, uma pessoa importante de cada tribo, vão contar os homens de 20 anos para cima de cada tribo, e isso foi feito segundo as famílias, mas não conte os levitas. Ora, os levitas não eram para contar? Não eram para contar naquela ocasião e daquela mesma maneira, para saber o número. Esse número girou em torno de 600 mil homens, o que dá uma ideia de que no total podiam chegar até 3 milhões de pessoas se incluíssem os homens de menos de 20 anos de idade, as mulheres, demais crianças, mas esse número permaneceu. Quando saíram do Egito, foi aproximadamente 600 mil, quando estavam prestes a entrar na Terra Prometida, no final dos 40 anos de deserto, eram aproximadamente 600 mil homens. Mas e os levitas? Os levitas eram separados. Então, chega no capítulo 3 de Números, então, o Senhor diz a Moisés: faze agora chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Mais adiante, conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. Interessante, diferente, critérios diferentes. Eu vejo aqui alguma coisa assim muito importante para nós. Os filhos de Levi foram separados de todo o restante do povo como um dízimo do povo para Deus. A ideia do dízimo é muito interessante. O dízimo é uma parte de tudo, do nosso tempo durante o dia em que a gente dá adoração a Deus, atenção a Deus. O dízimo do nosso ganho, do nosso dinheiro, o dízimo das pessoas para poderem ocupar posições de liderança. Os líderes são como que um dízimo do povo. E porque Deus quer responsabilizar esse dízimo. Os levitas, os líderes, que são aqueles que se achegam a Deus em benefício dos outros. Deus nunca esperou aqui na terra que todos fossem iguais, todos fossem maravilhosos, todos fossem espirituais. Na verdade, alguns se achegam a Deus para ajudar os outros. Em toda a igreja é assim. Deus levanta líderes de um jeito ou de outro para ajudarem os demais. E lá em Israel, o Senhor chamava de congregação, a carral, que é um termo aproximadamente equivalente à eclésia, eclesia, no Novo Testamento. Aqueles que eram líderes, os cabeças de famílias, porque não dava para convocar
o povo todo, nem aquele povo todo poderia ouvir Moisés falando, mas a seleção deles, a congregação, os líderes, eram chamados para receber diretamente a orientação de Deus através de Moisés e passarem para os outros. Esse princípio vale em tudo na vida. Os países democráticos têm os seus representantes parlamentares, congressistas, que são eleitos pelo povo e representam o povo. Eles falam em nome do povo. Tudo na vida, uma empresa tem seus chefes que representam todo o corpo de empregados da empresa, e a Igreja Católica não considera membros todos os fiéis. Membros da Igreja Católica são os padres, freiras e sacerdotes, outros que têm alguma responsabilidade. Os fiéis não são considerados membros, nem votam, nem palpitam. E é assim. Houve uma época no Brasil, em 2002, quando foi gerado o novo Código Civil para o Brasil. E esse código causou muita confusão. Ele entraria, se não me engano, em vigor em 2003, e ele acabava com a forma de organização do povo em religiões e criava associações. Interessante, nós somos associação aqui desde o início. E aquele Código Civil acabava com as igrejas na forma como estavam estruturadas. As igrejas teriam que se organizar em associações, ou seja, todos que eram associados teriam que votar, os associados votariam. E aquilo criou uma celeuma tremenda. Os evangélicos saíram, principalmente os neopentecostais. As igrejas tradicionais não, porque já são organizadas em assembleias, todos os membros votam, mas as igrejas pentecostais e neopentecostais compraram a briga, e quem levou de carona a melhor foi a Igreja Católica, porque ninguém sabe como é a organização da Igreja Católica, nem as pessoas participam das decisões. Não há prestação de contas dos vários órgãos da Igreja Católica para os fiéis, isso não existe. E, segundo o novo Código Civil, teria que ser assim. Mas então, muita gente foi ao então presidente Lula e protestou e conversaram bastante com ele, até que ele voltou atrás e cedeu. E criou, então, um outro tipo de organização religiosa que se regeria pelos seus estatutos, etc, etc. E hoje ainda é assim, mas alguns falam pelos outros, e os outros não apitam, só recebem. Mas em toda a história da humanidade sempre foi assim. Os líderes são responsáveis diante de Deus pelos demais. Os levitas seriam espalhados por todo o povo de Israel e representariam o povo de Israel perante Deus, junto aos sacerdotes, e depois eles se espalhariam para morar junto ao povo de Deus, para serem conselheiros, professores, orientadores, consultores do povo, de acordo com a Bíblia, e para isso eles receberiam os dízimos do povo onde eles morassem. Deus queria que os levitas funcionassem assim, seria um corpo, uma família de pessoas separadas para Deus, separados para Deus. Essa ideia existe, permeia toda a Bíblia. Deus quer que na igreja pessoas se consagrem a Deus, são nazireus, pessoas que vão se dedicar exclusivamente à obra de Deus, em benefício dos demais. O problema é que nem sempre eles representam bem, nem sempre cuidam bem, nem sempre pastoreiam bem
o povo. E acontece o que a gente conhece por aí. São aqueles que estão lá na frente dirigindo reunião e o resto do povo é resto. E eles não se sentem membrados, não se sentem ligados, representados e acabam se degenerando espiritualmente para o mundo, em direção ao mundo, e isso não agrada a Deus. Falha dos líderes. O Antigo Testamento terminou em Malaquias com essa palavra de Deus. Sacerdote, você errou completamente por causa de vocês, sacerdotes, o povo está do jeito que está. E desse jeito não tem mais jeito. Essa aliança está rompida. Vocês romperam e agora eu vou parar de lidar com vocês dentro dessa aliança. Um dia eu vou fazer uma nova aliança com o povo de Israel, mas essa aliança vocês sepultaram, principalmente porque vocês, sacerdotes, não atuaram. Os líderes são responsáveis diante de Deus. Lá em Mateus 24, no final, o Senhor diz que aquele servo que recebeu autoridade para liderança, que não cuidar dos conservos, vai sofrer uma pena severa no inferno. A responsabilidade de líderes é grande. Para com Deus, eles têm que cuidar do povo. Se eles se dedicarem às coisas do mundo, um servo de Deus, um líder, um pastor, um obreiro que cuida de vidas, vai dar contas a Deus dessas vidas. E se ele se der a liberdade de amar o mundo, cuidar das coisas do mundo, se enriquecer, comer, beber, se divertir, ter prazer do mundo e largar e deixar de cuidar daquelas ovelhas, ele vai pagar caro lá no inferno, a condenação. Isso é o que Jesus disse claramente. Então, é bom a gente lembrar dessas coisas. Levitas são contados de forma diferente, tem privilégios que trazem responsabilidades. Meu irmão, a quem muito foi dado, muito será exigido. Meu irmão e minha irmã, você tem recebido muito de Deus. Pode saber que vai ser cobrado muito. Você tem que produzir resultados e há muitas pessoas que dependem de você. Se você não cuidar dessas pessoas e você passar a aproveitar a vida, o mundo, como os do mundo, então pode ter certeza que você vai ser cobrado e a responsabilização vai recair sobre a sua cabeça e vai ser muito duro. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã, enquanto é tempo.